Pronto. Uhum. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou o Luciano aqui da Ergon Sistemas, tá? Então a gente vai fazer essa transmissão para vocês. A gente vai estar mostrando uma forma de vocês cadastrarem as aulas e as atividades e enviarem essas aulas e atividades para os alunos. Os mesmos vão poder acessar essas aulas pelo celular e pelo computador, tá? Então lá no diário vai ter uma aba lá de atividade, aulas não presenciais, e eu vou ensinar como que vocês vão fazer para poder cadastrar essas aulas, montar um questionário para o aluno, imprimir essa aula para poder passar para os alunos que não têm acesso à internet, tá bom? Então assim, eu vou começar a explicação e essa aula ela vai ficar gravada, tá? Depois quem tiver o link pode clicar lá e assistir. A gente pede que quem não for inscrito ainda no canal da Ergon Sistemas faça a inscrição, ative lá o sino de notificação, que aí vocês vão ficar recebendo os conteúdos, tá bom? Então vamos para a prática lá no sistema. Como que vocês vão fazer para poder criar as aulas não presenciais? Com a questão da pandemia, a gente não está podendo ter essa aula presencial. Vamos lá para a prática? Mudei, como é que muda? Então, pessoal, aqui ó, com o sistema aberto, vocês vão entrar normalmente, né? Vou pegar a senha aqui. Vamos entrar aqui no sistema. Entrar. Então aqui na tela de inicial do professor, a gente tem esse novo item aqui, que é esse que tem essa mochila aqui, tá vendo? Aula não presencial. Crie aulas e envie atividades para os alunos, tá? Então vocês podem acessar através deste link ou mesmo aqui no menu também a gente tem a aula não presencial, tá? Então vamos clicar aqui, vou fechar o menu, vamos clicar aqui em aula não presencial. Essa tela aqui, pessoal, ele mostra as aulas que eu já cadastrei, tá? Então eu vou explicar essa tela aqui primeiro, que mostra as aulas cadastradas, e depois eu vou mostrar como que a gente cadastra uma nova aula, tá bom? Então aqui nessa tela, ó, se você prestar atenção, ele está organizado por disciplina. Tá vendo? Aqui no cantinho eu clico, ó, eu consigo minimizar aqui, ó. Então eu tenho aqui o componente curricular de arte. E aí eu tenho, por exemplo, duas aulas cadastradas aqui para arte. Matemática, língua portuguesa, ciências. Então ele separa as suas aulas por componente curricular, ou seja, por disciplina. Não tem ninguém de lá assistindo. Tá, então ele separa o componente curricular por disciplina, certo? Eu vou explicar aqui uma aula para vocês entenderem quais são as informações que ele mostra aqui nessa aula. Então a gente tem aqui o código da aula. Esse código, quando você cadastra ela, ele já gera esse código automático. E aqui o título da aula. Por exemplo, essa aula aqui de matemática, o título da aula é circunferência. Aí para qual turma que eu gerei essa atividade, a disciplina já está aqui em cima, que é matemática. A data da aula, essa aula é para ser ministrada que dia e que dia que ela foi publicada para os alunos. Então, por exemplo, a aula é do dia 17, eu publiquei no dia 17 e o prazo final para os alunos fazerem essa aula é no dia 27 de fevereiro. Então aqui eu dou um prazo inicial e final para o aluno responder a aula, né? Tá? Eu tenho o status da aula aqui, a situação dessa aula, publicada. Publicada quer dizer que eu já gerei essa aula para os alunos, tá? Cancelada, você cadastrou uma aula e ela estava errada, você quer cancelar ela, então você cancelou ela. Então já está aqui o status cancelado. Quais são os outros status que a gente tem? Rascunho. O que é o rascunho? Você começou a cadastrar a aula ainda está em fase de cadastramento e você não concluiu e você ainda não gerou ela para os alunos. Então ela está na parte de rascunho. Depois você poderá abrir essa aula que está em rascunho e
concluir e depois publicar ela para o aluno, tá bom? O que mais que a gente tem aqui? A gente tem a opção de abrir essa aula, por exemplo, essa aula de circunferência, né? Por exemplo, essa aula aqui que já está em rascunho, a aula de clonagem. Então eu posso vir aqui e abrir a aula, e aí eu poderia continuar o cadastro dessa aula para depois publicar, tá? Eu tenho a opção de corrigir a aula, ou seja, fazer a correção das atividades dos alunos, tá? Então essa correção, ela só vai estar disponível, pessoal, depois do prazo final da aula aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o prazo final é no dia 28/2. Então, você só vai conseguir fazer a correção depois do dia 28/2. Até você vai abrir a tela aqui, mas você não vai fazer a correção, tá? Então, essa tela aqui é a tela que mostra as aulas cadastradas. Você pode filtrar as aulas cadastradas. Então, por exemplo, eu quero vir aqui, eu quero filtrar as aulas só do primeiro bimestre, só as que estão publicadas, só da turma do terceiro ano. Então vamos filtrar. Então você conseguiu filtrar só aquela aula que você quis cadastrar, que você quis buscar, né? Tá? Então vamos voltar aqui, vou filtrar todas, voltou todas. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, se tiver alguma dúvida, tá? Pode perguntar que a gente pega e responde. Fica à vontade para digitar a pergunta aí no YouTube, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora como é que vocês vão cadastrar essa aula para o aluno e essa atividade, que isso é o mais importante, né? Como é que vocês vão cadastrar isso aí. E depois eu também vou mostrar um pouco também da visualização do aluno, tá bom? Então, vamos retornar aqui, né? Vocês vão clicar aqui na aula não presencial. E aí vocês vão clicar onde? Nova aula. Esse botão verde aqui em cima, tá vendo? Tá? Então vamos clicar aqui no botão nova aula. Ele abre a telinha aqui para a gente fazer o cadastro da aula. Então vocês têm aqui 4 etapas a cumprir para poder gerar a aula para o aluno, tá bom? Então vamos aqui para a primeira parte, que é a aula e agendamento. Então é onde eu vou montar um script da aula e agendar essa aula. Primeira coisa, eu tenho que informar qual que é o bimestre da aula, tá? Essa aula aqui é do primeiro bimestre. Se vocês tentarem, por exemplo, clicar no botão próximo aqui, ó, e salvar, ó, ele não vai passar porque esses campos de vermelho aqui são obrigatórios. Tá? Então você teria que preencher todos esses dados aqui para poder passar para a próxima parte, que é a de turmas e anexos. Tá? Então vamos preencher aqui, ó, o título da atividade. Vou colocar aqui, ó, classificação do sujeito, tá? O componente curricular, essa aula aqui é para qual componente, né? Vai ser para a língua portuguesa. Aqui vai mostrar só os componentes que você dá aula, tá? O objeto do conhecimento, que é o conteúdo dessa aula, tá? Eu vou colocar aqui estratégia de leitura, tá? E o enunciado da aula seria uma explicação para o aluno sobre essa aula, tá? Então eu vou colocar aqui o enunciado. Vou digitar aqui, ó. Estes exercícios sobre a classificação do sujeito vão avaliar seus conhecimentos sobre esse importante termo. Aí aqui vocês podem colocar mais informações para os alunos também. Por exemplo,
Fiquem atentos aos anexos enviados. Respondam a todas as perguntas. Tá? Então aqui fica livre para vocês estarem digitando o que vocês quiserem. Vocês podem, por exemplo, colocar uma letrinha aqui negrita, aumentar o tamanho da fonte, mudar a letra, tá? Então aqui vocês podem estar tratando isso. Vocês podem até mesmo estar colando uma imagem aqui. Tem uma imagem aqui, Jus? Lá na parte. Então eu vou pegar uma imagem aqui, ó. Vou copiar uma imagem, vou colar ela aqui, ó. Tá? Então, vocês colaram a imagem aqui. Vocês têm que ter cuidado, pessoal, com essa imagem, com relação ao tamanho dessa imagem. Tá vendo que essa imagem aqui é uma imagem pequena. Se vocês colarem uma imagem muito grande aqui, vocês não vão ter como diminuir o tamanho dela aqui não. Então, no caso, vocês teriam que clicar aqui e apagar ela e colocar uma imagem menor, tá? Mas aqui vocês podem estar também fazendo uma explicação inicial. Tem uma pergunta aqui, vamos ver. O Clayton tá... não é pergunta não, né? Então, beleza, Cleiton, a gente vai dar certo. Você vai ver que a ferramenta é boa, tá? O pessoal vai gostar bastante. E a gente está também disponível, está sempre melhorando, ouvindo sugestões, tá bom? Oi, Vanderlúcia, bom dia. Bom dia, Eliane, Joelma. Vamos dar sequência, tá? Então, ainda aqui nessa parte da aula do agendamento, o que a gente tem? Eu tenho que informar a data da aula, né? Então, eu vou colocar aqui que essa aula ela vai ser no dia 23, tá? Qual foi a data que você colocou aqui, Wilson? Colocou não, né? Tá, então a aula aqui, por exemplo, eu vou colocar que essa aula aqui vai ser hoje ainda, né? E aqui eu tenho a data e a hora da publicação. Essa data e hora da publicação, pessoal, é o seguinte. Se eu colocar aqui dia 20 e tem um horário. Se eu não preencher o horário, vai ser a partir da 0 hora do dia 20, né? Mas eu posso colocar aqui a partir do dia 20 às 6 horas da manhã. E o aluno vai ter até o dia 22 aqui na segunda-feira. Até as 3 horas da tarde, para poder responder essa atividade. Vocês têm que estar atento aqui a essa data e hora da publicação. Por exemplo, vocês fizeram todos os processos aqui e gerou as aulas para os alunos. Porém, a data da publicação aqui está com o início do dia 23. Mesmo que você gerou essa atividade, o aluno ele vai conseguir responder essa atividade só a partir do dia 23. Então essa data, hora da publicação e data, hora do limite é o intervalo que o aluno tem para responder essa aula, tá? Para ele ter acesso a essa aula. Ou seja, essas aulas que estão com data de publicação para frente, o aluno ele vai ver ela lá numa aba de atividades agendadas, tá? Então ele vai ver que tem uma atividade agendada, porém ele ainda não pode fazer ela porque a data de publicação dela vai chegar ainda aquela data, tá certo? Então nessa aqui, como eu quero depois mostrar para vocês a aula, eu vou colocar dia 20 mesmo. A questão da pontuação, pessoal, isso aqui não é obrigatório. Se essa aula aqui, se essa atividade que eu for criar vale alguma pontuação, eu vou colocar aqui então a pontuação. Por exemplo, 2. Se não, eu deixo em branco, tá? Essas duas opções aqui, pessoal, o que quer dizer? A primeira que está azulzinha aqui, ó. Gerar aulas apenas para alguns alunos da turma. Vamos supor que vocês têm na turma aí algum aluno com necessidade especial e você quer gerar uma aula exclusiva para esse aluno. Então você vai marcar essa opção aqui, que aí na hora que você clicar lá no final, lá que for para gerar as aulas, ele vai aparecer a relação dos alunos e aí você vai selecionar para quais alunos que você quer gerar essa aula. Se você quer gerar essa aula para todos os alunos da turma, então você não precisa marcar isso aqui, tá?
Essa outra opção aqui, ó, é para informar se os alunos vão poder enviar arquivos de volta para vocês, né? Então é interessante marcar essa opção, tá? Então vamos agora clicar no botão próximo e salvar. Então ele já passou para nova aba aqui, ó, que é a aba de turmas e anexos. Note que ele já colocou aqui a aula como rascunho. Então assim, essa aula ela já está salva. Eu vou fechar ela aqui, ó, para vocês verem. Deixa eu voltar aqui, ó, só para ver o título. Classificação do sujeito. Eu vou fechar ela. Então a partir do momento que eu passei para aquela primeira parte lá, a aula já ficou salva, né? Então eu vou pegar aqui, ó. Tá aqui ela aqui, ó. Classificação do sujeito, né? Então se eu quisesse filtrar, eu vou vir aqui, eu quero pegar as aulas do componente curricular de língua portuguesa do primeiro bimestre, as que estão como rascunho. Vou filtrar. Então eu encontrei ela, ó. Classificação do sujeito, ela é um rascunho. Eu ainda não defini turma, mas eu fiz só aquela primeira parte e agora eu quero continuar essa aula. Vou clicar aqui, ó, em abrir aula, tá? A gente voltou para a aula, tá vendo? Vamos clicar no botão próximo. Aqui é bem simples, pessoal. A gente vai selecionar para quais turmas eu quero gerar essa aula. Porque assim, pode ser que você, por exemplo, no caso eu estou criando a aula de língua portuguesa, né? Então pode ser que você queira... Qual que é o F9? Então pode ser que você tenha aí, por exemplo, igual aqui, ó, vou selecionar aqui primeiro ano. Aí eu clico aqui no botão mais. Então eu estou incluindo essa aula aqui para o primeiro ano A. E se você desse aula no primeiro ano B, você também poderia incluir aqui o primeiro ano B. Ou seja, você está fazendo uma aula que vai servir para as duas turmas, porque é a mesma série, tá bom? Até aí tudo bem, pessoal? Vamos continuar, tá tranquilo? Tá, então aqui, ó, vou inserir aqui para o primeiro ano A. E aqui agora eu vou anexar alguns arquivos para os alunos, tá? A gente pode anexar um documento do Word. Então vamos supor que vocês fizeram uma tarefinha lá para o aluno no Word, né? Ou um documento do Excel, uma imagem, um PDF, um link externo, um vídeo do YouTube, tá? Então vamos começar aqui pelo vídeo do YouTube. Clica no botão mais. Aí ele vai pedir para você informar aqui o endereço desse vídeo do YouTube lá na internet. Eu vou abrir aqui para vocês verem como é que vocês copiam esse endereço, tá? Então, por exemplo, eu abri aqui essa página do YouTube e eu quero copiar esse vídeo aqui para o aluno. Vocês vão clicar com o botão direito. Tem que esperar pular o anúncio aqui, tá, pessoal? Pulou o anúncio, aí vocês vão clicar com o botão direito, ó. Copiar o URL do vídeo, tá? Então, copiei, eu posso fechar e eu vou colar ela aqui, ó. Certo? E aqui eu vou deixar uma descrição para esse vídeo. Por exemplo, vídeo aula sobre classificação do sujeito. Ok. Então eu anexei aqui uma videoaula do YouTube que o aluno vai poder assistir essa videoaula depois que vocês publicarem ela. Vocês também podem anexar links externos que não seja do YouTube, ou seja, qualquer página, qualquer endereço da internet vocês podem também anexar. Só selecionar a opção aqui, link externo, incluir. Vou abrir aqui um outro link aqui para vocês verem. Então, por exemplo, essa página aqui, eu quero que os alunos deem uma lida nesse conteúdo aqui dessa página. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse link aqui da página, certo? E eu vou colar aqui o endereço. E vou informar aqui um título também, né? Vou colocar aqui, tipos de sujeito.
E os anexos também, né? Por exemplo, uma imagem. Vou anexar uma imagem. Aí eu vou colocar aqui o nome da imagem. Pode ser qualquer descrição, tá? E vou clicar no botão procurar. Vamos pegar aqui essa imagem aqui, ó. E enviar, anexar ela aqui na aula que eu estou criando. Tá? Então assim, vocês podem anexar todos esses conteúdos aqui na aula que os alunos vão ter acesso. Tá bom? Então, nessa segunda parte aqui, é basicamente informar qual que é a turma e os anexos que vocês vão disponibilizar para os alunos. Lembrando que esses anexos aqui não é obrigatório, tá? Não é necessário anexar, só se vocês optarem por anexar um arquivo, tá bom? Então vamos clicar aqui no botão próximo, salvar. Agora aqui, pessoal, é a parte da mais importante, que é onde a gente pode cadastrar as atividades e as perguntas. Então aqui a gente pode montar a aula. Ao invés de eu mandar um anexo em PDF lá para o aluno ter que imprimir e responder essa aula, a gente pode já cadastrar essa aula aqui para o aluno responder ela pelo aplicativo, tá? Então vamos simular aqui, eu vou adicionar umas questões aqui para vocês verem, tá? Então como que funciona aqui? Vamos clicar no botão aqui, ó, adicionar questão, tá? Aqui no pessoal, nas perguntas, por enquanto a gente tem esses 4 tipos de perguntas. A gente tem a pergunta de múltipla escolha, onde o aluno ele vai escolher uma resposta como correta, tá? A gente tem a opção de dissertativa, que é onde o aluno vai responder com um texto, né? A resposta dele vai ser um texto digitado, tá bom? E eu tenho a opção também de verdadeiro ou falso. Você vai fazer uma pergunta e o aluno vai marcar se é verdadeiro ou falso. E eu também tenho essa opção aqui de múltiplas respostas. É mais ou menos assim, você tem aquele enunciado, leia esse texto aqui, baseado nesse texto, você vai ter várias alternativas para o aluno responder digitando, né? Então a letra A ele vai ter lá uma pergunta e vai responder, letra B, uma pergunta e vai responder. Eu vou cadastrar um exemplo de cada aqui para vocês acompanharem. Então eu vou cadastrar aqui a pergunta de múltipla escolha. Isso aqui faz parte da pergunta, a imagem? Então eu vou copiar aqui uma imagem aqui, vou copiar um texto. Charge que vai auxiliar. Tudo isso aqui, né? Tudo. Então eu vou copiar aqui a pergunta que eu já fiz aqui no Word e vou simplesmente colar aqui dentro. Vou colocar aqui uma imagem também. Tá aí. Acho que ele tirou aqui. Clica no link da imagem. O link da imagem tá embaixo. E aí? Copia, clica no link da imagem para ela abrir. Só um minutinho, tá, pessoal? Botão direito. Copia a imagem aí e cola lá dentro. Não, ele mudou esse Não, componente outra aqui. Ele mudou esse componente aqui. Então vamos pegar aqui, ó, vamos copiar aqui a pergunta. Tá? Então o sujeito é um termo muito importante para a oração. Ele pode ser simples, composto, tal. Aí na oração esse lista, aí eu fiz a pergunta aqui para o aluno e aqui agora eu vou inserir as alternativas, tá? Então a primeira alternativa eu vou colocar aqui a primeira alternativa. E aqui, pessoal, o que eu tenho aqui, ó? Observação. O porquê da resposta ser correta ou errada. Vamos supor que essa resposta aqui
É a C que é verdadeira, é? A C é. Isso. Lá embaixo tem o... Isso. Tá. Então vamos supor que essa resposta aqui não é a resposta correta, tá? É a resposta errada. Então eu vou informar aqui para o aluno, esta resposta não é a correta, né? Então eu vou explicar aqui porque ela não é a correta. Aí esse campo de observação aqui, pessoal, ele vai mostrar para o aluno só depois que você corrigir a atividade. Então, se o aluno acertou, ele vai ver que ele acertou. Se ele errou, ele vai ver que ele errou e ainda vai saber por que ele errou, qual que era a alternativa correta, tá? Então é aqui que vocês vão estar colocando essas explicações. E aqui vocês marcam se essa aqui é a alternativa correta. Como não é, eu vou só salvar ela. Então aqui eu inseri a primeira alternativa. Vou inserir aqui a segunda alternativa. Vou colar, salvar. A terceira. Tem que colocar essa letra A, B, C, será? Não, ele bota sozinho. Aqui, ó, pessoal, vocês não precisam colocar a letra A, letra B, letra C não, que você já vai gerar para o aluno lá, tá? Então essa letra aqui, letra C aqui, ó, é sujeito lixo, ela que é a correta. Então eu posso vir aqui, editar ela e marcar por aqui, ou eu posso dar um duplo clique aqui também e marcar que ela é a correta aqui, tá bom? Vou cadastrar mais uma aqui, alternativa aqui para esse aluno. Pronto, gerei aqui essas 4 alternativas, eu já informei para o sistema que essa aqui é a alternativa correta, ou seja, essa pergunta de múltipla escolha, o sistema ele vai fazer a correção para você de forma automática, tá? Porque se o aluno marcar essa aqui, já vai saber que o aluno acertou, se marcar as outras, já vai saber que errou, tá? Então vamos só, aí eu coloquei lá, ó, que essa aula valia 2 pontos, né? Então aí apareceu aqui, ó, a pontuação. Eu tenho que colocar aqui, por exemplo, que essa pergunta aqui ela vale meio ponto. E vou salvar. Ou seja, no final das perguntas, tem que bater os 2 pontos, que é o que eu falei que valia essa aula, né? Vamos voltar aqui para ver se foi 2 pontos mesmo. Eu coloquei aqui, ó, que essa aula vale 2 pontos. Então vamos voltar lá para as... Aqui eu tenho um botão de voltar e o botão próximo, né? Vamos cadastrar uma nova questão aqui, tá, pessoal? Eu vou inserir uma questão aqui, ó, de verdadeiro ou falso, tá? Cara, mas que... Tava funcionando? Aqui, pessoal, parece que teve uma atualização ontem, eu acho que o pessoal mudou o campo aqui, mas aqui a gente pode também colocar imagem, tá? Maria de Fátima, vai sim, vai ficar gravada, mas só através desse link que vocês estão acessando. Não vai ficar lá no YouTube não, porque isso aqui é uma aula privada só para vocês, tá? Então só através desse link que vocês conseguem acessar ela novamente, tá? Pode sim, Vanderlúcia. Pessoal, não cheguei lá ainda, mas assim, essa atividade que eu estou criando aqui, lá no final ele dá a opção para a gente imprimir, tá bom? Eu vou mostrar para vocês isso, tá? Então aqui, ó, essa pergunta de verdadeiro ou falso, eu vou marcar aqui se a resposta é verdadeira ou falsa. Salvei. E ela também vale meio ponto. Cadastrei 2 perguntas já, né? Vamos para a terceira. A terceira eu vou cadastrar uma questão aqui dissertativa. Eu vou fazer a pergunta.
É isso tudo aqui a pergunta? Isso mesmo. É enunciado, todinho. Então eu vou fazer aqui a pergunta, vou colar ela aqui, ó. Então, analise a notícia em pauta e posteriormente responda as questões que elas se referem. Mas tu colocou primeiro ano, né? Mas difícil isso aqui ser pra uma turma de primeiro ano, né? É só um teste. Só porque o aluno que eu peguei era do primeiro ano. Tá, então você fez a pergunta aqui. Aí como é dissertativa, pessoal, o que vocês podem colocar aqui já é o gabarito, tá? Para vocês na correção, vocês terem acesso ao gabarito. Então eu vou colocar aqui a resposta, né? Essa resposta o aluno não vai ter acesso, tá bom? É só para vocês na correção, vocês saberem avaliar. E eu vou colocar aqui essa pergunta aqui também vale meio ponto. Tá? E por último, pessoal, eu vou cadastrar aqui uma opção de múltiplas respostas. Então eu vou cadastrar aqui tá errado isso aqui. Não, responde aqui. Como é que é a pergunta aqui? Isso aqui? Só até aqui? É. Aí completa, né? Pra completar, ele botou a letrinha lá dentro da resposta. Aí, ó, atribua o sujeito pertencente às orações abaixo e tendo como suporte o seguinte código. Letra A, sujeito determinado simples. Letra B, sujeito determinado composto. Letra C, sujeito oculto. Letra D, sujeito indeterminado. E letra E, sujeito inexistente. Aí eu vou inserir aqui as opções aqui. Por exemplo aqui, ó. Vou inserir a primeira opção aqui. Qual que é a alternativa? Meus amigos, tal, tal, tal. Aí qual que é o gabarito dela? O gabarito dela aqui é a letra B. Salvei. Tá? Vou inserir a próxima. E o gabarito dela. Letra C. A próxima. Gabarito, letra E. Letra A. E vou inserir a última alternativa aqui. Que o gabarito dela é a letra D, de dado. Então são várias perguntas dentro de uma resposta e para cada pergunta dessa aqui o aluno ele vai ter que digitar essa resposta, tá? E a pontuação dela também vai valer meio ponto. Salvei. Ou seja, se eu somar aqui eu tenho 2 pontos, né? E não quero mais adicionar nenhuma questão, são essas no total. Eu vou clicar aqui no botão próximo, salvar. Então aqui, pessoal, ele gerou o resumo da aula, tá? Então ele mostra aqui o nome da secretaria, o nome da escola, o componente curricular, tá? O nome do professor, o período, que é o primeiro bimestre, o número da aula, a pontuação que vale essa aula, o título, a turma. Tá errado aqui, turmas, tem que ser turma. A turma, a data da aula, a publicação e o prazo e o espaço aqui para o aluno escrever o nome dele, tá? Aí eu venho aqui com o enunciado da aula que eu coloquei, os arquivos, tá? Também que se passar isso aqui. E eu venho com as perguntas aqui para o aluno, tá bom? Aí eu vou vir aqui, ó, vou imprimir o resumo. Pode salvar em PDF também. Aí você pode vir aqui, ó, salvar como PDF, né? Aqui ele gerou a aula, tá vendo?
Então você pode imprimir isso aqui lá, você tem 20 alunos, né? Você quer imprimir, você entrega a aula para os alunos, tá? Tô lendo aqui as mensagens, pessoal, só um minutinho. Bom, vamos lá. Então aqui vocês estão vendo que a aula que a gente criou lá no sistema, ou seja, os alunos que vão ter acesso a essa aula pelo celular ou pelo computador, você tem a opção de imprimir essa aula e entregar o mesmo conteúdo para esses alunos que não têm acesso ainda à internet, tá bom? Então vamos fechar aqui, cancelar. E aí o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou só voltar aqui, vou fazer uma conferência na minha aula aqui, se está tudo correto, tá? Se não tem nenhuma coisa errada. Então vamos passando aqui as etapas, né? Por exemplo, essa aula aqui eu coloquei que é para uma turma do primeiro ano, mas na verdade está errada. Eu quero excluir aqui. Na verdade ela é para uma turma do quinto ano, tá? Então eu mudei a turma. Só pode fazer isso, pessoal, enquanto está como rascunho, tá? Depois que vocês gerarem as aulas para os alunos, a única coisa que vocês podem... Pessoal, presta atenção aqui, ó. Muita atenção na hora que for clicar aqui, ó. Gerar a aula para os alunos. Volta lá. Porque o que acontece? Se você fez alguma coisa errada, por exemplo, informou a turma errada, cadastrou uma atividade que não deveria, depois que você gerou, você não tem como mais corrigir. O que você poderia fazer seria cancelar essa aula, tá? Cancelou, os alunos não têm acesso. Depois que você gera as aulas para os alunos, quais as informações que você ainda pode modificar? É o prazo, tá? Por exemplo, você agendou a aula lá que os alunos teriam até segunda-feira para responder. E você viu que esse prazo foi curto, eles tiveram problema com a internet na cidade e tal, então você quer aumentar esse prazo. Então isso você consegue fazer depois que a aula tá gerada, tá? Aumentar o prazo e anexar algum arquivo novo na aula, isso aí também você consegue fazer. O resto você já não consegue mais fazer depois que publicar a aula para os alunos. Então tem que ter bastante atenção quando clicar nesse botão aqui, ó, gerou a aula para os alunos. Então, note que a aula ainda está como rascunho, tá vendo? Eu vou clicar aqui no botão agora, gerar a aula para os alunos. Ele pede para vocês digitarem um código, ele dá um alerta aqui, que foi exatamente isso que eu falei, da questão de ter atenção se a aula realmente está pronta, tá? Vou clicar no OK. Então, a aula agora ela está publicada, tá? E aí ele me dá essa opção aqui, ó, que antes não tinha. O que tem essas opções aqui? Concluir a aula, ou seja, eu já fiz a correção de todos os alunos, né? Eu vou mostrar a parte de correção da aula ainda, tá? Então eu já fiz toda a correção da aula. Eu lancei a aula errada, eu quero cancelar, é aqui também. A opção de reagendar a aula, né? Ele me dá a opção aqui para mudar a data final e o horário, tá? Então você consegue alterar. E também tem uma opção bacana aqui, que é a opção de clonar essa aula. Então você pode copiar essa aula, ela vai gerar uma nova aula com status lá como rascunho. E aí você pode editar essa aula e publicar uma nova aula. Vou dar um exemplo. Vocês geraram essa aula aqui, só que ela estava com uma questão errada. Então vocês podem vir aqui, clonar ela, ou então vocês podem vir aqui cancelar essa aula e aí depois vocês clonam ela, porque assim, a cancelada vocês não mexem mais, tá? Então vocês clonam essa aula e vocês vão nessa nova aula lá e faz a correção. Certo? Então vamos fechar aqui, ó. Vamos filtrar aqui as aulas. Eu quero buscar só a aula do componente curricular de língua portuguesa. E eu quero ver as publicadas, tá? Do primeiro bimestre. Então aqui, ó. Todas essas aulas aqui publicadas.
Mas aqui a gente criou foi essa aqui, né? Classificação do sujeito. Não é isso? Com a data de hoje. Com a data de hoje, ó, dia 20/2. 20/2. Eu vou mostrar para vocês essa opção aqui, ó, que é corrigir a aula, tá? Então aqui nessa opção, ó, vamos clicar aqui. Ele mostra aqui os dados da aula aqui em cima, né? E os alunos da turma. Vou clicar aqui na Bruna. Aqui ele vai mostrar, pessoal, as perguntas que eu cadastrei, tá? Então aqui eu tenho a primeira pergunta, as alternativas, ele mostra aqui qual que é a alternativa que está correta. Esse layout aqui, pessoal, a gente ainda está melhorando ele, tá? Esse layout dessa tela de correção aqui. Não deu tempo ainda de fazer essa melhoria, mas a gente vai deixar mais fácil de vocês entenderem aqui, tá? Então aqui, as de múltipla escolha, lógico, o sistema já vai indicar aqui qual que o aluno marcou, tá? Depois que o aluno preencher. As dissertativas aqui vai mostrar a resposta do aluno. Você vai ter o gabarito aqui. E aí você vai poder marcar se ela está errada, se ela está correta, se ela está parcialmente correta, tá? E essa aqui é aquela de múltipla resposta, né? Que eu tenho as opções, a resposta do aluno e o gabarito. E também você marca se está certo ou correto. Aqui nesse botãozinho vermelho aqui, você vai marcar se você já fez a correção dessa aula aqui, né? Ó, você não conseguiu corrigir ainda, por quê? Porque elas... Ó, vou até voltar aqui de novo aqui, ó. Vou dar um print aqui para dar tempo de ler essa tela aqui. Demora. E é o print aqui? Ah, tem que apertar isso aí. Então aqui, ó, só para vocês lerem. Ah, não pegou a mensagem. Deixa eu clicar aqui de novo. Só pra gente ler essa mensagem aqui, ó. Então eu tô clicando aqui no botão para corrigir essa atividade. Ou seja, eu tô informando pro aluno que eu já corrigi a atividade dele. Aí você nesse botãozinho aqui, que tem esse Vzinho aqui. Só que o que ele tá me falando aqui, ó. A atividade só poderá ser marcada como avaliada após a data final, que é no dia 22, às 3 horas da tarde. Ou seja, eu dei esse prazo para o aluno responder a aula, a atividade. Então, logicamente, eu só posso corrigir essa aula depois que acabar o prazo. Tá? Então, acabou o prazo, vem aqui na atividade, faz a correção, tá? Que aí, depois que você fizer a correção também, o aluno ele vai saber que fez a correção, ele vai saber quais as que ele errou, quais as que ele acertou, tá? Só voltando aqui, pessoal, em relação à pontuação, não é obrigatório, tá? Se vocês não colocarem pontuação lá no início, nas perguntas não vai pedir pontuação, tá? Às vezes é só uma aula que não tem pontuação, uma atividade normal, tá bom? Então vamos fechar aqui a parte da correção. E eu acho interessante mostrar para vocês a parte do aluno, né? Para vocês verem como que o aluno vai estar recebendo essa aula, tá bom? Então vamos sair aqui do sistema aqui, ó. Tem que pegar o usuário aqui, então. Ah, meu Deus, por isso. Pega, entra com... Abre outra aba lá do outro lado, né? Eu vou só pegar aqui um usuário e senha de um aluno pra gente estar acessando, tá, pessoal? Só um minutinho. Qual a escola? Teste. A última. A última dessa lista. Quinto ano A, é? Sim. Só esse aqui. Sei que lá ficou a ordem ficou errada, né? A Bruna ficou lá em cima. Tá, ordem alfabética. 2 cliques.
aqui já. Usando. Então aqui, ó, o aluno ele vai acessar aqui pelo portal do aluno, né? Aí, Cleilton, a gente pode gerar um link e passar para você colocar o acesso ou no site da prefeitura ou no site da CEMED para os alunos terem um acesso de forma mais simples, né? Por exemplo, colocar lá no site da prefeitura, portal do aluno, né? Atividades online, não sei, qualquer nome. Clicou lá, já vai vir direto para essa tela aqui, tá? Então aqui o aluno ele vai vir aqui com o nome escola para teste, vai selecionar a escola dele, né, no caso, tá? Aí ele vai digitar o ID dele aqui, por exemplo, eu vou entrar com esse aluno aqui, ó. O ano e a senha. Aí vocês vão me perguntar assim: "Ah, Luciano, como é que o pai vai ter acesso a esse usuário e a essa senha?" Vou aproveitar aqui e vou mostrar, tá? Vou abrir aqui o sistema aqui de novo. Tu lembra qual que é o relatório? Tá de matrícula, né? Isso. Acesso. Aqui, ó, pessoal, na tela de matrícula, Digita online. vocês vão vir aqui em relatórios. Boletim online. Aí a gente tem esse relatório aqui, ó, que é o 461, tá? 461 é a ficha de acesso ao boletim online, tá? Então anotem esse código aqui, repassem para as escolas imprimirem esse relatório, ele vai gerar uma carteirinha, vocês vão entregar para os pais que vai ter o usuário e a senha, tá? Eu vou até imprimir aqui para vocês verem aqui, ó. Então eu vou pegar aqui só da turma do 5º ano, que é do aluno lá que eu tô fazendo a aula, né? E vou clicar em imprimir. Então aqui, pessoal, ó, tem como colocar alguma imagem aqui no fundo, tá? Porque não está definido ainda. Mas a gente tem aqui, ó, o nome da aluna, o curso, a turma. E aqui eu tenho o ID e a senha. Tá vendo? E o link para ela acessar. A gente pode mudar isso aqui também e colocar lá a página da prefeitura. Tá bom? Então essa carteirinha aqui seria para poder passar para os pais. Tá? Vamos voltar aqui no acesso do aluno. Vamos clicar em entrar. Então essa aqui é a tela do aluno, onde ele já pode ver o boletim, ele pode ver os recados, mas vamos ao que interessa, que é a parte das atividades, né? Então ele vai clicar aqui, tá passando lá, sei. Então ele vai clicar aqui nas atividades, tá bom? Aí aqui, pessoal, como eu falei, ó, atividades agendadas, tem 0. Então vamos supor que vocês criem uma atividade aí que ela vai estar disponível no dia 1º de março. Vocês já geraram uma atividade, colocaram ela como dia 1º de março. Então ela vai mostrar aqui nessa aba aqui, ó, atividades agendadas. Não tem nenhuma atividade agendada. Atividade não realizada são aquelas atividades que já encerrou o prazo e o aluno não concluiu ela, tá? Maria de Fátima, me explica de novo, por favor. Maria de Fátima, o que é que você quer que explique de novo? Explicar o que de novo, por favor? Maria de Fátima, o que você quer que eu explique de novo? Para mim repetir, por favor. Hã? Beleza.
Isso aí é o que tá... É, o que tá passando agora. Mas essa carteirinha não tinha outra coisa não. Sei não. Eu lembro que tinha um que vinha uns códigos de barra. Não era do objetivo? Code. Essa do IDESP aqui também é diferente. Pessoal, lembrando que a aula vai ficar gravada, tá? Então vocês vão ter acesso a isso aí depois, tá? Para rever e tirar as dúvidas, tá bom? Então vamos dar sequência aqui. Tá aqui, então vamos aqui, ó, atividades a realizar. Tem uma atividade para o aluno fazer, que é a atividade de português. Tem uma atividade aqui, vamos clicar aqui. Abriu a atividade, ó, classificação do sujeito. Tem 4 perguntas. O prazo que eu tenho para fazer ela aqui, tá? Isso aí, 461. Tá, então vamos voltar lá e explicar a questão do relatório que vocês vão imprimir e entregar para os pais. Vocês vão vir na tela de matrícula, tá? Relatórios. Pesquisar o 461 e imprimir esse relatório. Vai cortar aqui com a tesoura e entregar para os pais, que aqui eles vão ter o usuário e a senha para eles acessarem o portal do aluno, tá? Então é só isso, tá? E esse link do portal do aluno é interessante que vocês coloquem um link lá no site da prefeitura com uma imagem bem grande lá para o pai ter acesso a esse portal de forma mais simples, tá? Lembrando também que tem o aplicativo. O aplicativo, pessoal, vou mostrar aqui na Play Store aqui, ó. Na loja do Google. O pai ele tem que pesquisar aqui, ó, JEP sala de aula. Anotem isso aí, ó. JEP sala de aula. Esse aqui é o nosso app para os pais, tá? Então o pai clica aqui, ó, instala no celular dele o aplicativo. Ele vai entrar com esse mesmo usuário e senha. Ele vai ter acesso a essa atividade, ele vai responder essa atividade, tá bom? Então vocês têm que pegar e também disponibilizar essa questão do aplicativo. Lógico que no aplicativo a visualização é diferente dessa visualização aqui do computador, tá bom? Certo, vamos dar sequência aqui então. Então eu vou voltar aqui, ó, atividades a realizar. Essa aqui é a tela do aluno, tá, pessoal? Então o aluno vai vir aqui, atividades a realizar, ele vê que tem uma atividade de português. Vamos clicar. Qual que é a atividade? Classificação do sujeito. Vamos acessar aqui a atividade. Como eu coloquei um vídeo do YouTube lá pro aluno assistir, então a primeira coisa que vem é o vídeo aqui pro aluno clicar e assistir a aula dele, né? Então ele pegou, vai ver a aula dele aqui bacaninha, certo? Terminou de assistir a aula, ele vai vir aqui, ó, ir para a atividade aqui em cima. Tá? E aí eu tenho aqui, ó, o título da aula, em qual bimestre que é essa aula, o prazo que o aluno tem, aquele enunciado lá que eu cadastrei, tá? Tá aqui o enunciado. E aqui eu venho com as perguntas. A pergunta número 1, ela é do tipo múltipla escolha, né? E aí eu tenho aqui a pergunta e o aluno vai marcar aqui que é essa opção. Já respondeu. Aí ele vai clicar aqui no botão próxima. Vai para a segunda pergunta. Verdadeiro ou falso? Ele vai marcar lá a opção que ele acha que é a correta.
tá? Verdadeiro. A pergunta lá de dissertativa, ele vai vir aqui e vai digitar a resposta dele, tá? Ele vai digitar aqui a resposta dele, vai clicar no botão próximo. E por último, aquela questão lá de múltipla escolha, né? Que ele vai ter que responder lá, não, essa aqui é a letra B, essa aqui é a letra C, essa aqui é a letra D, essa aqui é a letra A, essa aqui é a letra E. E aí, por último, ele vai clicar aqui em gravar. Deseja finalizar a atividade? Tem certeza? Após concluir, não se é possível refazer. Sim. Então eu vou concluir a aula. Então beleza. Aqui eu também tenho, ó, as atividades em anexo, tá? Ele pode vir aqui, ó, imagem. A imagem que eu anexei lá para ele. Aquele link externo, ele também consegue ver, tá? Vou fechar aqui. Ele também tem como vir aqui, ó, nas atividades. Ó, ela já tá como concluída, tá vendo? Porque ele já concluiu ela. Vamos abrir aqui ela. Deixa eu voltar aqui. Tá? Então também tem aqui a opção de pergunte ao professor, tá? Ele pode vir aqui e fazer uma pergunta. Como ele já concluiu, aí ele já não pode mais fazer essa pergunta. Então essa pergunta aqui seria enquanto tivesse respondendo, tá? Então essa aqui é a parte do acesso do aluno. Ele tem um botão de ajuda aqui, tá? Onde ele vai ter uma videoaula aqui explicando como que ele vai fazer para poder usar esse portal, tá vendo? Então tem toda uma explicação aqui em relação para os pais, para os alunos, tá bom? Vamos fechar aqui. Vou voltar lá para a parte da atividade lá com vocês. Só um minutinho. Qual que é a aula mesmo? O que eu vou fazer? Eu vou alterar aqui a data da aula para mim já poder conseguir fazer a correção dela, tá? Então vou reagendar ela aqui e vou colocar que o prazo final é hoje também, dia 20. O horário final vai ser às 9 horas, 7h30 aqui. Que aí eu já consigo fazer a correção dela aqui, tá? Então vamos fechar aqui, vou abrir novamente. Vou filtrar aqui só de português. Só as publicadas. E eu posso vir a partir do dia tal aqui também, tá? Então aqui, ó, classificação do sujeito, eu vou vir aqui corrigir a aula. Ó, a Bruna, pessoal, eu já sei que ela respondeu todas as 4 perguntas, tá? Por isso que tá aqui zerado. Esse primeiro quadradinho aqui, ó, aluno respondeu as 4 perguntas. Esse de baixo aqui, ó, aluno não respondeu a nenhuma das 4 perguntas. Então você já consegue saber aqui quem que respondeu e quem que não respondeu, tá? Esse outro quadradinho aqui, pessoal, é a quantidade de pergunta que falta você fazer a avaliação. Por que só tem 2? Porque tinha 2 questões que era de múltipla escolha, então o sistema já corrigiu elas para vocês, tá? A gente está pensando em fazer uma melhoria aqui, que é o seguinte: vocês criaram uma atividade e imprimiram ela, né? Alguns alunos vão responder ela online e outros alunos vão responder no papel e vão entregar para vocês.
Então não vai ter a resposta do aluno aqui no sistema, porque ele não respondeu pelo sistema, né? Então aí nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai habilitar uma opção lá para fazer uma correção manual. Então você vai entrar lá no aluno e você vai marcar lá quais as respostas que o aluno te passou pelo papel e informar se o aluno acertou ou não, tá? Isso também se quiser fazer, né? Até porque o aluno também não vai ter acesso a essa correção online, né? Ele vai ter acesso à correção pelo papel também. Mas é algo que a gente pensa em melhorar, tá? Então voltando aqui para a parte da correção, ó, se eu entrar aqui na aluna aqui na Bruna, aqui ó, eu tenho aqui a pergunta, eu tenho a resposta do aluno e o gabarito, né? Não vou falar aqui não, a resposta dela aqui ela tá correta. Então ela ganhou aqui o meio ponto, certo? Essa aqui ó, letra B tá correta, né? Ganhou aqui 0,1. Essa aqui ela errou. Essa aqui ela errou. Essa aqui ela também errou e essa aqui também errou, certo? Então você consegue fazer tudo isso aqui, tá bom? Então essa aqui é a parte da correção. E aqui ó, também a gente tem o fórum, né? Que é onde mostraria aqui as perguntas dos alunos, tá? Então assim pessoal, não é muito conteúdo para mostrar, tá? Eu acho que eu já mostrei tudo aqui que foi proposto para essa aula, das aulas não presenciais. Eu vou aguardar um tempinho aqui para vocês tiverem alguma pergunta, tirar alguma dúvida, a gente vai aguardar uns 5 minutos aqui para a gente concluir essa live com vocês, tá? Agradecer a participação de vocês aí de Ananás, tá? Contem com a Ergon, a gente vai estar tentando sempre levar tecnologias novas, ainda mais nessa época de pandemia que a gente está precisando muito disso, né? Então assim, contem com a nossa parceria. Aí eu vou aguardar mais um tempo aqui, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fica à vontade, tá bom? Enquanto as perguntas mostra essa parte do site, que todo mundo conhece. O site... Entrar no chat, essa parte assim, geralmente o pessoal tem muito... Enquanto vocês não fazem as perguntas aí, pessoal, mostrar para vocês aqui, ó, a questão do nosso atendimento, que às vezes o pessoal fica tentando só ligar no telefone e às vezes dificulta, né? Então assim, se vocês entrarem aqui no site aqui, ó, da ergonsistemas.com.br, então aqui, ó, vocês têm esse botãozinho aqui do lado aqui, ó, que é o botão de chat. Então aqui é o chat de atendimento. Vocês vão clicar aqui, ó, iniciar atendimento. Ele vai perguntar aqui se você já abriu algum ticket sobre esse assunto. Eu vou colocar aqui não. Ele está falando aqui, ó, que no momento todos os nossos atendentes estão offline, ou seja, porque a gente não trabalha aqui no dia de sábado. Porém, não quer dizer que você não possa enviar uma mensagem aqui, anexar um arquivo, uma imagem de algum problema que está tendo, tá? Então, assim, mesmo que não esteja no horário comercial, você pode vir aqui abrir a tua solicitação, que aí a gente vai ficar gravada essa solicitação e a gente vai depois responder isso para vocês, tá bom? Então, vocês têm esse canal aqui de comunicação com a gente. Mais, Jefferson. A base de conhecimento. A gente tem também aqui, pessoal, onde é que é a central de atendimento? Aqui a gente tem também, pessoal, uma base de conhecimento do sistema. Vocês vão clicar aqui no botão ajuda. Então vocês vão entrar aqui, ó, na base de conhecimento do sistema aqui, ó. Ou seja, tem vários artigos, várias coisas aqui. Ó, você está na base de conhecimento da Ergon Sistemas. Aqui você pode aprender a utilizar as funcionalidades do sistema, tá? Então vocês vão vir aqui, ó, por exemplo, JEP pedagógico, parte de alunos, cadastrar um novo aluno. Como é que faz para cadastrar um aluno no sistema JEP? Ele vai te dar aqui o passo a passo aqui, ó, tá?
Em primeira mão, vou passar um negócio para vocês aqui, mas não está pronto ainda. A gente está criando esse site aqui, ó. É um site EAD. É um site de treinamentos da Ergon Sistemas, tá? Então, por exemplo, entrou um professor novo aí no município. Ele vai ter que vir aqui, ele vai selecionar o curso aqui do diário escolar, tá? Ele vai fazer a inscrição dele aqui pro curso e aí ele vai fazer esse curso online do diário escolar. Ele vai passar por todas as etapas, frequência, conteúdo, nota, com videoaulas, questionário para ele responder, tá? Ele tem que acertar esse questionário pelo menos 70% para ele passar para as próximas aulas. No final do curso, o sistema já vai emitir um certificado para ele com a quantidade de horas do curso. Então, assim, secretário, coordenador, pessoal da CEMED, técnico da CEMED, a gente vai montar todos os cursos relacionados ao sistema aqui dentro dessa parte de treinamentos da Ergon. Então, isso aqui vai facilitar muito essa questão do aprendizado e buscar excelência na utilização do programa. O programa ele tem muitos recursos e às vezes a gente vê que os clientes não usam todos esses recursos, né? Então a gente vai estar criando essa página de treinamentos aqui para vocês, tá? Quando estiver pronto a gente vai divulgar para todo mundo, tá joia? Tem alguém? Eu mandei a mensagem. Então, Vou esperar agora, né? Só um pouquinho. Vamos lá, pessoal, não ficou dúvida, a hora é agora. Mas assim, lembrando que quando vocês forem começar a utilizar aí, que for passar para o pessoal, nossa equipe de suporte aqui também vai estar à disposição para estar juntos aí fazendo a implementação desse recurso, né? E assim, é um avanço, mas também é um desafio, né? A gente tem um desafio muito grande de fazer chegar essas aulas online a maior quantidade de alunos, né? Mas que bom que também tem aquele recurso lá de você poder imprimir a aula e passar para os alunos que não têm acesso à internet. Então você vai ter a garantia de estar tendo o mesmo conteúdo para quem tem acesso à internet e para quem não tem acesso à internet. Bom, então a gente vai encerrar por aqui a nossa live com o pessoal de Ananás, tá? Agradecer a participação de todo mundo, o empenho de vocês aí, a gente está vendo, a dedicação que vocês têm com a educação. Parabenizar vocês, tá bom? E assim, dizer que a gente está aqui do outro lado também junto nessa parceria, trabalhando constantemente todo dia para aprimorar o sistema e para levar para vocês tecnologias novas que possam agregar a gestão de vocês, a educação, que os alunos consigam compreender também essas aulas, né, de forma mais simples, com essas novas ferramentas, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima nossa live, tá bom? Tchau. Onde? botão vermelho.